Eu tô vendo algumas pessoas falando que não estão vendo alguns diretórios que aparecem aqui no meu. Pessoal, talvez eles estejam aqui nesse botão de mais, tá? Tem um botãozinho aqui que ele é retrátil e dá uma olhadinha se ele não tá aqui dentro, ok? Pode ser que ele esteja. Porque, ó, dá para você reordenar esses botõezinhos aqui. Tudo bem? Depois dê uma olhada aí no de vocês. Vou continuar, tá? Vamos lá. O que mais? Aprendemos um pouquinho aqui a interagir, a fazer a suspensão, né? Tem alguns outros recursos que são legais vocês testarem depois. Por exemplo, adicionar as tarefas, né? Quando você clica aqui, ó, selecionei o e-mail, clico no adicionar as tarefas, ele abre o Google Tarefas aqui do lado. Então, se é algum e-mail que eu preciso responder, mas eu preciso também fazer alguma tarefa antes de responder, eu consigo deixar organizado aqui no meu Google Tarefas, uma espécie de uma lista a fazer, né? O meu to-do aqui do dia poderia ser organizado no meu Google Tarefas. O legal é que você consegue atrelar o e-mail a essa tarefa, ó, ele deixa aqui atrelado, você consegue deixar com detalhe, com data e horário, e ele vai te lembrar de você responder aquele e-mail, tá? Isso aqui é muito útil também. Depois experimentem testar, tá? Isso aqui não estava no nosso escopo, mas eu acho que é uma dica importante para trazer para vocês. Continuando aqui, nós temos dois itens que são muito parecidos. Nós temos o mover para e o marcadores. Antes de eu explicar o que é o mover para, eu vou explicar para vocês o que são os nossos marcadores, tá? E como que a gente vai utilizar marcadores para nos organizarmos com o mover para e também para aprendermos o que é o arquivar, ok? Vamos lá, vou clicar aqui em marcadores e eu vou ver aqui que existem já alguns marcadores criados por padrão do Google, tá? Que são aqueles de social, atualizações, fórum e promoções, né? Ele coloca uma espécie de uma categoria aqui nas nossas mensagens. Bem, no caso, eu não vou utilizar nenhum desses. Eu vou criar um novo, tá bom? Vou dar um nome super criativo aqui para ele, vou chamar meu marcador de Google. E ele é o meu primeiro, então ele não me dá nenhuma opção aqui de eu inserir esse marcador dentro de outro marcador, nem nada do tipo, tá? Mas eu vou criar. Uma vez criado, esse marcador vai aparecer aqui no nosso menu esquerdo, tá? Aqui na lateral. Notem que ele tem esse ícone que é uma espécie de uma etiqueta, né? E quando você vem nele, você tem esses 3 pontinhos de mais opções também, que inclusive te dão algumas opções legais, como por exemplo, de você atribuir uma cor para esse marcador. Também te dá a opção de você criar um submarcador. Aí você consegue organizar um marcador dentro de outro. Tá, daria para a gente falar, então, que um marcador é uma espécie de uma pasta, né? Daria, nesse momento, até daria. Eu vou explicar para vocês o porquê que se chama marcador aqui e não uma pasta, tá? Tem um porquê também. Basicamente é o seguinte, no meu dia a dia, eu vou estar trabalhando aqui com as minhas mensagens, por exemplo, essa que eu recebi do Igor, eu vou pegar uma outra que está mais aqui abaixo, ó, e também vou aplicar o meu marcador nela, o marcador Google, que está aparecendo aqui agora. E notem que no cabeçalho da mensagem, ele adiciona aqui o meu marcador, inclusive com a cor que eu selecionei. Se eu entrar na mensagem, se eu abrir a mensagem, eu vou ver que do lado do cabeçalho, ele vai estar com essas etiquetas aqui também, né? O que são essas etiquetas? São justamente os nossos marcadores, as nossas etiquetas que vão ajudar a gente a organizar a nossa caixa de entrada. Basicamente é o seguinte, este e-mail possui aqui a etiqueta de caixa de entrada e a etiqueta Google. Isso significa que caso eu vá na minha caixa de entrada, eu consigo ver este e-mail na minha caixa de entrada. Ao mesmo tempo, ele está com o marcador Google. Então, se eu entrar na minha caixa Google, o meu e-mail também vai estar aqui. Basicamente, este e-mail ele está em 2 lugares ao mesmo tempo? Sim, mas não é uma cópia, tá? Aqui dentro do Gmail, basicamente, você nunca vai duplicar os seus e-mails, tá? O Gmail não duplica e-mails, ele não trabalha com duplicatas de e-mail, ok? Você está organizando através dessas etiquetas, aonde vai estar aquele e-mail. Basicamente é o seguinte, se você tem um e-mail que está na sua caixa de entrada, como eu tenho aqui esse convite do Igor, está na caixa de entrada e está no meu marcador Google. Eu poderia simplesmente remover também o marcador caixa de entrada, porque eu já sei que esse e-mail está organizado no meu marcador Google. Esse movimento de você tirar o seu e-mail da sua caixa de entrada tem um nome, tá? Este movimento se chama arquivar, que é esse botãozinho que a gente tem aqui em cima. Se eu clicar no arquivar, o marcador caixa de entrada sai, pois a minha mensagem sai da caixa de entrada,
Mas se ela já estivesse dentro de algum outro marcador, ela permanece apenas com o marcador que eu havia estipulado antes para ela, tá? Tá, dúvida que costuma surgir aqui. Marcelo, o que acontece se eu pegar um e-mail qualquer aqui na minha caixa de entrada e não colocar nenhum marcador nele, mas eu arquivar ele sem nenhum marcador? Aquele e-mail ele vai para a lixeira? Ele é apagado? Ele some? Não. O seu e-mail ele é arquivado. Onde fica o arquivo do seu Gmail? Basicamente é o seguinte: dentro aqui do nosso menu vai existir aqui uma opção que se chama Todos os e-mails. Tá vendo aqui? Uma vez que você arquiva um e-mail, ou se você adicionar uma etiqueta nele, o nosso marcador nele também, ele vai estar aqui. Aqui basicamente é a central do seu Gmail. Tudo você vai encontrar aqui. Desde mensagens recebidas, mensagens enviadas, rascunhos escritos, convites da agenda, até mesmo históricos de bate-papo do chat você consegue encontrar aqui também.